Efésios 5,18. Efésios 5,18. Oh, aleluia. Efésios 5,18. Oh, aleluia. Diz-nos assim as Sagradas Letras: e não vos embriagueis com vinho, do qual há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pode se assentar. Glória a Deus. Paulo está aqui tratando da importância de se encher do Espírito Santo. E ele trata dizendo: não vos embriagueis com vinho, porque todas as vezes que alguém se embriaga com vinho, há contenda, há dissolução, há brigas. Mas perceba que alguém cheio do Espírito vive uma vida na contramão de quem se embriaga. E Paulo está tratando disso como uma doutrina bíblica. Enchei-vos. Não é para que o Espírito derrame sobre você uma medida até o meio ou até um pouco acima, não. Ele quer te encher. E nós vamos ver isso aqui paulatinamente nessa tarde. Eu tenho certeza que o céu vai ministrar o nosso coração. Abra o seu livro na página 5. Eu quero ler a primeira parte aqui da palavra do presidente desta obra. Oh, aleluia. Página 5. Palavra do presidente: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir o Calvário em um grande choro. Fala de Billy Graham, um dos grandes evangelistas da nação americana. O amado presidente diz: meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É com alegria que estamos iniciando o É Bom 2024 com o seguinte tema: avivamento, uma necessidade urgente da igreja. Avivar é tornar mais vivo, animado, desperto e forte. E é quando o Espírito de Deus traz nova vida ao seu povo, ou seja, mudança de vida, ânimo espiritual e vontade de ser instrumento de Deus. Aleluia. Primeiro eu quero aqui falar de Billy Graham. Essa frase tem marcado tempos, épocas e gerações. Avivamento não é descer a rua com um grande tambor, talvez fazendo muito barulho, mas é subir ao Calvário com choro. Se avivamento não produzir em você lágrimas, não é avivamento. Se avivamento não produzir em você choro, não é avivamento, é apenas um movimento. E o movimento ele para. Quantas pessoas você já viu falar e até presenciar que experimentou um grande avivamento, mas era apenas um movimento, e o movimento para, o movimento cessa. Mas aqueles que receberam o avivamento e que lágrimas os levaram ao Calvário de volta, porque o avivamento precisa levar eu e você para os primórdios da nossa conversão, quando a gente chorava, quando a gente trazia lenço para os cultos, quando a gente se dedicava mais, buscava mais. Eu sei que nós vivemos em um tempo moderno,
avançado e de muita velocidade. Mas se você não priorizar o seu relacionamento com o Espírito Santo, o tempo vai passar e você não vai experimentar a plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida. E o nosso amado pastor presidente escolheu um tema propício para esse tempo: avivamento, uma necessidade urgente. Isso não pode ser para amanhã, não. Esse avivamento não pode ser para daqui a alguns dias. Esse avivamento precisa ser urgente, porque pessoas estão morrendo espiritualmente por não experimentarem este avivamento. Eu quero que você pule para a página 7. Eu quero ler aqui a reflexão. Ô glória, como o pastor disse, papel e caneta. Não tem papel e caneta? Pega um bloco do celular, bloco de anotações e anota. Tem muita coisa que será liberada aqui para a sua vida. Aonde eu vou, irmão, meu celular está lá um bloco de nota. Eu sento, começo a ministrar, eu estou ali, ó, anotando. Por quê? Porque tem coisa que pode marcar a sua vida e ser divisória de águas para a sua história. Amém? Página 7. Conta-se que numa pequena cidade, uma pequena igreja pregava, havia algumas décadas, e nada de novo acontecia ali. Os pecadores não tinham o menor interesse por aquela igreja, porque não viam nada de novo e nada de extraordinário acontecer com aquele povo. Os crentes levavam uma vida superficial, medíocre e sem unção. E ao lado da igreja morava um ateu que nunca fora atraída por aquela igreja. Lá no terceiro parágrafo: se quisermos atrair os pecadores à igreja, precisamos pegar fogo. Se quisermos que as labaredas do Espírito Santo se alastrem, precisamos ser batizados com fogo e ser cheios do Espírito. Perceba que a reflexão, ela trata de uma igreja em uma cidade pequena e que ela não atraía ninguém. Morava ao lado dessa igreja um ateu. E percebamos que aquela igreja não tinha força movedora do Espírito para atrair as pessoas. Talvez você já ouviu pessoas falarem que a igreja está vazia ou está se esvaziando, e na verdade parte disso acontece porque falta fogo na igreja. A igreja que tem fogo, ela incendeia o seu bairro. A igreja que tem fogo, ela marca a vida daqueles que estão à sua volta. E as pessoas serão despertadas a querer viver aquilo que você está vivendo no Espírito. Então não é o tamanho da cidade, é a intensidade e a profundidade que você vive no Espírito. Perceba que aquela igreja precisava ser incendiada. E isso não faz parte apenas do corpo de obreiros. É claro que isso na nossa vida é de suma importância. Nós somos os referenciais para esse avivamento. Mas esse avivamento pode nascer de uma criança.
com fome e sede do Espírito Santo, e ela buscar de forma individual, ao ponto de uma forma coletiva, esse avivamento acontecer. Então perceba que não é o tamanho da cidade, não é o tamanho do bairro que você mora, é o fogo que está em você. Quem entendeu, diga amém. Então, se nós quisermos atrair pecadores, a igreja vai precisar pegar fogo. E o maior exemplo para nós é a igreja de Atos. A igreja primitiva pegava fogo. Nós vamos tratar disso lá na frente. Ela pegava fogo. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo e fogo em Atos 2, a Bíblia diz que eles passam por lá de fora, os que não têm entendimento, e eles estão embriagados de vinho, de mosto. A essa hora, Pedro toma a dianteira como pastor da igreja e diz: não, eles não estão embriagados de vinho ou de mosto, eles foram cheios do Espírito Santo. Então perceba que para ser cheio do Espírito Santo tem um processo para se passar. Atos 2 diz que eles estavam 10 dias dentro do cenáculo, orando, e eu acredito que jejuando, lendo a Bíblia. Passa 9 dias e nada acontece, mas eles vão enchendo o céu de renúncia, de santidade, de santificação, de busca, de entrega. E quando o Espírito Santo desce, ele traz um avivamento coletivo. Aleluia. E esse avivamento começou na vida dos apóstolos, porque em João, antes do Senhor subir em ascensão, ele sopra o Espírito sobre os 11 apóstolos. Então começou individual, e isso pegou fogo de forma coletiva, ao ponto da igreja primitiva ser a igreja modelo para a nossa vida. Você quer viver um avivamento? Você precisa comer o livro de Atos, mastigar o livro de Atos, porque quando nós olhamos para Atos, nós vemos uma igreja pegando fogo, sinais, curas, batismo com o Espírito Santo, porque os sinais vão te acompanhar, você carregando o avivamento. O avivamento precisa ser despertado na sua alma, e nós vamos meditar e vamos ver isso no discorrer aqui. Vamos aqui caminhar. Pode abrir a página 9. Eu quero fazer menção de um texto, de uma fala aí da página 9. Aleluia, glória a Deus. Parágrafo 2. Contudo, identificar o motivo ou os motivos deste esfriamento não tem sido uma tarefa fácil, especialmente porque cremos que são várias as causas. Geralmente, quando queremos resolver algum tipo de problema, procuramos primeiramente encontrar onde está a origem desse problema, para que depois possamos trabalhar em uma solução. No entanto, não queremos tratar aqui a questão da origem ou causa do esfriamento espiritual, propriamente dito, que tem ocorrido nas últimas décadas, nas igrejas, de modo geral, embora seja importante identificar. Todavia, o que almejamos trazer neste estudo é a possibilidade de um avivamento, ou seja, uma renovação espiritual na igreja contemporânea. Então, já é de conhecimento de todos nós
que existe um esfriamento espiritual acontecendo na terra. Verdade. Pessoas que não têm mais motivação de estar na igreja, de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. Então esse esfriamento, ele tem vários motivos, e nós podemos alencar alguns aqui. A falta de tempo. Quem faz o tempo somos nós. Por mais que seja veloz a sua vida, você precisa ter tempo para o amigo e doce Espírito Santo. Mas é um dos problemas, a falta de tempo. Porque muitas vezes não se prioriza ter uma vida de avivamento. E quem não prioriza ter uma vida de avivamento, não vai ter. E aí vai ver Deus tomar outras pessoas que talvez chegam depois delas, ou chegaram depois de você, e alguns vão dizer assim: é porque está no primeiro amor. Eu estou no primeiro amor, vai fazer 26 anos. E eu tenho muita dificuldade quando alguém trata sobre esse primeiro amor, porque a minha entrega é a mesma, a minha intensidade é a mesma. E olha que eu não sou mais um jovenzinho. Eu me converti, eu tinha 18 anos. Fui ungido a pastor aos 23. E eu completei na quinta-feira passada 45 anos. Então eu não sou mais um jovenzinho. Mas a intensidade é a mesma, a busca é a mesma, a entrega é a mesma. E o tempo tem sido veloz. Então, você precisa priorizar o tempo de qualidade. Talvez 15 minutos, mas sem qualidade nesses 15 minutos, ele é proveitoso. Esse tempo precisa ter qualidade. Qualidade para você se dobrar diante do Espírito Santo e falar com Ele. Você primeiro vai falar com o Pai, vai falar com Jesus, vai apresentar sua oração no nome de Jesus ao Pai. Vai chegar um momento que você precisa falar com o Espírito Santo. Quando falar de avivamento, é com Ele. Amigo Espírito Santo, eu estou aqui. Eu ouço falar, eu vejo falar, mas eu quero sentir. Eu quero viver. Porque tem gente que muitas vezes ouve, vê pessoas entrarem e saírem da igreja, serem incendiadas, e ela diz: por que comigo não? Porque no mínimo está faltando tempo. A segunda coisa que eu encontro que está causando esfriamento espiritual é a falta da oração. Não tem como viver avivamento se não orarmos. E os cristãos desse tempo moderno não querem orar. Ficou muito mais fácil usar a tecnologia, mas para orar não tem como usar a tecnologia. Tem como usar a tecnologia para estudar, para melhorar, para se qualificar, mas para orar não. Não tem como a gente colocar alguém lá artificial para orar por nós. Então por que está havendo esfriamento? Primeiro, porque falta tempo. Segundo, porque falta oração. Gastar tempo na oração. Tem gente que gasta 10 horas nas redes sociais, mas não consegue gastar 15 minutos de qualidade com Deus. E Deus quer que você volte a orar. Deus quer que você volte a ter tempo para orar. E quem faz o tempo é você. Olha para esse irmão e diga assim: quem faz o tempo. Você não chegou aqui. Quem faz o tempo é você. Esses dias, só para mim tratar aqui do tempo, para mim pular na oração, a minha vida tem sido muito corrida. Eu tenho dormido muito pouco. Já não dormia muito, mas tem se tornado muito pouco.
por causa da velocidade que Deus tem ampliado. E esses dias eu estava na academia. Isso aqui é para você entender que quem faz o tempo é você. E quando chegou a hora de eu me tratar na esteira, porque faz 30 dias que eu estou na academia por causa da bispa e por causa que eu entendi que eu precisava cuidar do meu corpo e perder peso, porque eu queria viver mais e ter longevidade de vida e com qualidade, eu precisava me cuidar. Eu estava com quase 96 quilos. E com 20 dias de academia eu já havia perdido 8 quilos e ontem completou 10 quilos. Cuidando do tempo. E aí, na esteira, eu comecei a falar com Deus. As pessoas começaram a olhar para mim assim, eu digo, aqui é meu tempo, eu vou falar com ele aqui. Ele desceu aqui, ele me moveu aqui, eu vou falar com ele aqui. E eu comecei a falar, quando eu estava falando em línguas. Por que eu estou ilustrando isso para você? Porque quem faz o tempo é você. Então dá para orar no banheiro, dá para orar na esteira, dá para orar fazendo comida, dá para orar lavando louça, dá para orar lavando roupa. Tem profissões que não dá para orar. Se você perder a atenção lá, você vai trazer uma tragédia, e não é isso que Deus quer. Mas Deus quer que você priorize a oração. Eu venho de uma geração que a gente orava 4 horas de joelhos e não levantava. Se desse cãibra, tinha que resolver as 4 horas lá. E não é do castigo. Não. Orar não é castigo. Orar é uma disciplina. Se você não disciplinar o seu corpo a orar, você não vai orar. É uma disciplina. Quem manda no seu corpo é você, não é o seu corpo que tem que mandar em você. Então a oração é uma disciplina. Quando eu me disciplino a orar, eu oro até sem querer, mas eu vou para a oração. E quando eu estou lá, talvez com muita dificuldade de orar, porque eu não queria estar lá orando, quando eu assusto, o céu começa a se movimentar ao meu respeito. E coisas começam a acontecer, porque você passou a gastar tempo na oração. O pastor falou algo aqui, eu quero apenas pincelar isso para te ensinar. Não que o seu pastor não te ensina, é porque muitas vezes você vai vir alguém de fora. Eu sou pastor de igreja, então você vai vir alguém de fora para pôr alguém no prumo. Ele começou aqui e ele disse que muitas vezes as pessoas passam pelas mãos no mesmo culto de 10 homens de Deus, de 5, de 2, de 3. E quando você recebe a oração de um homem de Deus e pula na mão de outro, de uma mulher de Deus, você invalida a oração do primeiro. Então você vai ter que aprender a ser seletivo. Tem 10 homens de Deus, você vai ter que escolher um. Mas a fila está muito grande, então você fica na fila até para você não anular o que o outro orou. Porque senão alguém vem e abençoa, libera as bênçãos sobre a sua vida, e aí você vai debaixo da outra mão. Anulou o que você anulou a oração do outro. Quem está aí, diga glória. E aí, você precisa ter tempo e oração. Orar. São 2 motivos iniciais que estão trazendo esfriamento. O terceiro é a falta da leitura bíblica. Crentes que não leem Bíblia, e é uma vergonha. Eu vejo crentes cristãos que leem livros na escola, na faculdade, aonde trabalham, livros, mas quando ele pega a Bíblia, ele não lê.
E eu quero chamar a sua atenção aqui. Para nós é uma vergonha não ler a Bíblia. Nós somos cristãos. Como é que nós vamos ter uma vida abençoada se nós não conhecemos o que está na Bíblia? Tudo que você precisa aqui na terra está na Bíblia. Tudo. Por que tem gente vivendo debaixo de depressão? A Bíblia diz: não andeis ansiosos. Por que tem gente vivendo crise de ansiedade? Por causa da vivendo o futuro no presente. Está na Bíblia. Está na Bíblia que você não pode ficar todo dia indo na casa do seu irmão, porque ele vai se aborrecer com você. Está na Bíblia. Está na Bíblia que quem é preguiçoso não prospera. Então dormir demais também não é bênção. Não vai te fazer prosperar. Tem gente que dorme além da conta. E aí vê os outros prosperar e fala: eu não sei como é que ele prospera. Levanta às 5 da manhã, trabalha até às 6 da tarde, até às 5. Ele vai prosperar. Você dormiu até às 11, até o meio-dia, até 1 da tarde. Você está empobrecendo. Então tudo que você precisa, e principalmente sobre avivamento, está na Bíblia. Nós lemos o texto de Efésios 5,18. Mas enchei-vos do Espírito. Está na Bíblia. Então, por que há esse esfriamento? Porque falta tempo, falta oração e falta meditação na Bíblia. Eu venho de uma geração, isso era muito bom e era saudável. Os jovens se reuniam, e os obreiros mais novos, eles conversavam entre eles, e eles colocavam meta para quem lia, para quem lesse a Bíblia em menos tempo e entendesse o que está lendo. Porque tem gente que lê, e você fala: o que você leu? Não sei. Porque leu. Deus quer que você medite. Deus quer que você leia aí 3 capítulos por dia da Bíblia e você escreva. Faça anotações daquilo que você leu, entendeu e compreendeu. Quem está aí, diga glória. Então, falta tempo, falta oração e abandonaram a Bíblia. Está aqui no livro. Que existem festas que só tem festas que só tem dança. Tem festa que só tem, vou usar o termo, cantoria. E a palavra está lá abandonada. Aí dançam e cantam 3 horas, 4 horas e dá 15 minutos para a palavra. Não vai ter avivamento. Porque a palavra gera avivamento. É a palavra que gera avivamento. A oração vai te conectar a Deus, mas é a palavra que vai te dar fome e sede de avivamento. É a palavra que vai limpar você. É a palavra que vai mostrar para você que tem coisas que você faz que não agrada ao amigo e doce Espírito Santo. E perceba que o Espírito Santo é sensível. Tem coisa que você faz e entristece ele na hora e ele sai. O Espírito Santo é sensível. Tem coisas que a gente comete que na hora ele sai. Você está ali, ele entrou no ambiente. Deixa eu exemplificar. Você está lá na sua comunhão com ele e ele entrou. Você sentiu que ele entrou. Quem já orou aqui e sentiu que o Espírito Santo entrou onde você estava? Deixa eu ver. Olha aí. Estou falando com um crente que entende o que é vida com Deus e avivamento. Mas você desconectou por algum motivo e ele saiu. Quem já aconteceu isso? É só desconectar. Quando você se conecta ao Espírito Santo e ele em você, nada
pode roubar a sua atenção. Aleluia. Nada. É por isso que você tem que ter um momento de buscar a Deus na oração, o Espírito Santo na oração, onde nada te atrapalha. É por isso que eu vivo a madrugada. Aleluia. Você pode ligar para mim qualquer hora da madrugada, eu vou estar lá aceso. Aleluia. Porque desde quando eu me converti, é de madrugada. Porque tem menos barulho, tem um silêncio. Agora, tem horários dentro da sua casa e da minha que parece um turbilhão. Como é que você vai falar com Deus? Os meninos chegam da escola tudo agitado com aquilo que eles viveram lá na escola, eles querem contar para você, eles chegam e querem contar, aí você quer lá buscar, o Espírito não vai dar certo. Então, primeiro tempo, a falta de tempo trouxe esfriamento, a falta de oração trouxe esfriamento, a falta de dedicação à palavra está trazendo um grande esfriamento. E também a falta de jejum e de consagração. Tem crente que diz que não consegue jejuar. Eu não consigo jejuar. Quando você não jejua, você não mortifica os membros da sua carne. Tira aí, aqui ó, simples, 5 horas de jejum. Você vai ver que o mundo espiritual vai ficar acessível para você. Você vai ter facilidade de entrar no mundo espiritual. O seu glória conecta, o seu aleluia conecta. Se torna muitas vezes mais fácil de você sentir a presença do Espírito Santo. E quanto menos você jejua e se consagra, mais insensível você fica, porque você perde a audição espiritual. Porque você perde a sensibilidade no Espírito. Tem coisas que o Espírito fala com você que você acha que é da sua cabeça, que você acha que eu estou ficando doido e doida. Não, é o Espírito que está falando. Teve um dia que eu estava me preparando para um culto para ministrar em Arapongas, e eu estava no banheiro me preparando, e o Espírito disse para mim assim, vai estar lá no culto um jovem por nome de Alexandre. E é para você falar assim, 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 assim para ele. Diga, não vou chamar ninguém pelo nome lá não. E se isso for da minha cabeça? E eu fui temoroso no culto. Fui, mas com um recado aqui. Disse, Senhor. Só que chegou a hora que o Espírito me possuiu. Eu uso muito essa expressão, e depois eu vou explicar ela para você. Quando o Espírito